Então, iniciando aí um pouco do mapa brasileiro, esse é um mapa, esse é um dos mapas, um dos vários mapas, né, que nós temos aí no Brasil, de ferrovias. É um mapa que está disponível no site da Valec. Então, lá no site da Valec, nós ainda não temos a Ferrogrão, né? Pelo menos até mais ou menos um mês atrás, quando eu peguei esse mapa lá, da Ferrogrão. Mas é uma ferrovia que vai cortar o Mato Grosso, na região aí de Cuiabá, né? E sentido norte. Já já vou mostrar um outro mapa. Mas é importante mostrar que hoje o Mato Grosso, a gente tem apenas a malha norte da Rumo, que chega aqui na região de Rondonópolis. E nós temos a previsão da FICO, né, que vai sair aí em Mara Rosa, em Goiás, já da Ferrovia Norte-Sul, e iria cortar o Mato Grosso aí de leste a oeste. Temos que lembrar que o Mato Grosso é um estado com uma extensão territorial enorme, comparando aí com a Europa, caberiam vários países, né, da Europa dentro do estado do Mato Grosso, que é um estado hoje que tem a responsabilidade, do ponto de vista agrícola, né, muito grande. Exporta soja aí para o mundo, né? Então é um potencial enorme, é um dos estados que mais vem crescendo aí no PIB nacional. Então já passou da hora de a gente ter uma ferrovia no estado do Mato Grosso, porque ferrovia a gente sabe que é a modalidade de transportes que vai, de uma forma mais eficiente, transportar cargas com baixo valor agregado a grandes distâncias. Hoje nós temos caminhões que vão sair da região agrícola do Mato Grosso, viajando aí 1.500 quilômetros até os portos para exportação de soja. Então, aqui nesse mapa, a gente já tem a Ferrogrão, né, que vai sair, então, da região aí do Mato Grosso de Sinop, e vai até Miritituba, tá? Então, vai adentrando aí dois estados. Existe também uma previsão, né, de fazer uma interligação da região de Sinop até Cuiabá. Eu, basicamente, defendo a ligação ferroviária das capitais nacionais, né? As nossas capitais são polos consumidores e geradores. Então, ao mesmo passo que nós temos aí as interligações rodoviárias, nós deveríamos ter as ligações ferroviárias. Então, com um zoom, a gente verifica aí a Ferrogrão saindo aqui de Sinop, sentido aí Miritituba, tá? E essa tracejada, então, de Sorriso até Cuiabá, né, também interligando com Rondonópolis, é uma ferrovia aí que algumas pessoas defendem, certo? A Ferrogrão, então, é uma ferrovia que tem uma previsão de aproximadamente 933 quilômetros, tá? Ela tem um prazo de concessão de 69 anos, ok? Só que é vedada a prorrogação. A gente tem que lembrar que hoje, as concessões que nós temos, elas iniciaram lá em 96, 98, né? Estariam vencendo a concessão por volta aí de 2026, 2028, podendo ser prorrogáveis, né, por mais 30 anos. A bitola, né, desse projeto é prevista uma bitola larga de 1.600, né? Já existe um trem-tipo com 3 locomotivas e 160 vagões. E da parte financeira, já de início, né, já tem uma previsão aí de aproximadamente 13 bilhões aí para a construção, né, da ferrovia, da via permanente, desses 933 quilômetros. E esses 64 bilhões de reais seria aí o financeiro da ferrovia ao longo, né, do prazo de concessão, dos 69 anos, com operação ferroviária. Veja que já existe uma demanda partindo, né, a ferrovia ela ficaria pronta em 2030, né, de 20 milhões de toneladas úteis, TU, é um valor significativo já no ano de abertura, chegando aí mais que dobrando, né, em 2060, chegando aí a quase 50 milhões de toneladas úteis. Esse valor aqui,
Se a gente somar os 60, vou arredondar os valores, se a gente somar os 64 bilhões com os 13 bilhões, né, aí de gasto, né, de operação e construção dessa ferrovia, a gente vai ter algo em torno aí, né, de 80, 78 aí, bilhões. Ao passo que a total da receita nesse período de concessão de 69 anos é de 176 bilhões. Ou seja, a gente tem um lucro aí de aproximadamente 100 bilhões de reais ao longo aí de 69 anos. Então é um valor significativo, tá? É um valor assim que realmente paga o investimento do projeto. É uma ferrovia que está sendo concebida com capital privado, né? O governo estaria entrando com poucos recursos comparado com o recurso privado. Então é um projeto muito interessante no Brasil. Para você ter uma ideia, ó, a receita no início de operação já é de 2 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia desses 2 bilhões de reais, a via permanente da extensão sul da Ferrovia Norte-Sul girou em torno de 2 bilhões de reais. Tá? Então, é um valor significativo já no primeiro ano de operação. Você tem um período, uma taxa de retorno aí anual, né, de 11% ao ano. É um valor significativo. Né? O EBITDA, que é o lucro líquido, em torno aí de 59% em 2037, ou seja, 7 anos depois aí da abertura da ferrovia. Então, são estudos, né, que já foram feitos dessa ferrovia, um estudo econômico e de mercado, que mostra uma viabilidade muito interessante desse empreendimento. Okay? A se tratar de Mato Grosso, a gente tem aí algumas questões com terras indígenas, né? O traçado da ferrovia, ele passa margeando aí a BR-163. Então, a gente olha aqui do lado esquerdo, tem um pequeno mapa, né? A gente tem aí a BR-163 e a Ferrogrão. Então, a gente verifica que o traçado da ferrovia basicamente vai seguindo aí o traçado da rodovia já existente, de tal maneira que você minimiza os impactos ambientais. Né? Já existe uma faixa de domínio concebida da rodovia, lógico que você não vai usar essa faixa de domínio de fora a fora, mas já é um ganho significativo, né? A se tratar de uma ferrovia que não estaria próxima de uma rodovia tão importante como a BR-163. O governo vende, né, essa ferrovia como não invadindo nenhuma unidade de conservação, apesar que passa bem próximo aí a um parque de conservação, que eu vou mostrar agora mesmo. Tá? Bem, a redução já no início, né, seria de 19 bilhões no custo do frete em relação à rodovia. Isso gera, com certeza, um debate muito forte com o pessoal da rodovia. Uma frente contra essa ferrovia, logicamente, são os rodoviaristas, né? Eles temem realmente que a ferrovia tome aí o mercado deles. Mas a gente sabe que são modalidades de transportes não concorrentes, mas são modalidades, né, rodoviária e rodoviária, são modalidades que se completam. Há estudos que indicam que o bem-estar do caminhoneiro nessa região tende a melhorar, porque ao invés de ele estar dirigindo aí 1.500 quilômetros, 1.000 quilômetros, ele vai estar dirigindo uma distância menor, com possibilidade, por exemplo, de fazer o frete e voltar já para dormir em casa em um mesmo dia, né? E deixar esse percurso maior, com uma carga maior para o trem, que é o que acontece aí nos países mais desenvolvidos do mundo. Tá? Bem, a se tratar do projeto geométrico, a gente tem aí uma rampa máxima de 1,45%. Tá? Essa rampa máxima ela é um pouco alta para os padrões atuais, né? 1% seria um valor máximo interessante. Tá? O raio mínimo, tá? De 530 metros, vamos arredondar as coisas aí. Esse raio mínimo aqui de 343 metros, em casos extremos, é um raio um pouco apertado para uma bitola larga, realmente deveria ser da ordem de 500 metros. Tá? Esse lastro com 30 centímetros de altura é um lastro com altura padrão,
na Ferrovia Norte-Sul foi usada essa altura de lastro, né, no projeto. Esse eixo aqui também, né, é o mesmo eixo também utilizado na Ferrovia Norte-Sul, né, de 32 toneladas por eixo. O dormente vai ser de concreto protendido, é uma tendência no Brasil, todos os projetos como Ferrovia Norte-Sul, Ferrogrão, Transnordestina, todos esses projetos são concebidos com dormente de concreto, tá? Trilhos TR-68, a se comparar com a Ferrovia Norte-Sul, né, que são trilhos U e C 60, seriam trilhos mais robustos do que os trilhos da Ferrovia Norte-Sul, né? A velocidade de 80 por hora é uma velocidade usual que vem utilizada nos projetos da Ferrovia Norte-Sul, Transnordestina, né? As ferrovias em geral de bitola larga. A Estrada de Ferro Carajás vem aplicando essa velocidade. Esse comprimento de pátio de cruzamento, ele advém do tamanho do trem. Então, se a gente tem, só para vocês terem uma ideia, vamos fazer uma conta rápida, né? Se a gente tem aí, o trem tipo era de 160 vagões, né? Vamos pegar aí cada vagão 15 metros, vezes 160, o comprimento do trem já seria de 2.400 metros. Então, quando você pega um pátio aí de 3.500 metros, você verifica que é compatível com o trem tipo atual, né? Esse gabarito mínimo, né, seria para túneis, né, da plataforma ferroviária também. Então, seria uma altura aí entre viadutos, túneis de 5,5 metros. É uma altura interessante, tá? Poderia ser um pouquinho maior, já prevendo aí o tráfego de vagões double deck, que são aqueles vagões de 2 andares. Bem, outros detalhes aí do projeto geométrico. Aqui já tem dado que eu já falei, né? Tangente mínima em curvas reversas, né? Quando você tem aquela curva em S, a curva vem assim, faz em S. Você tem um segmento mínimo aqui, ó, de tangente. É esse segmento que está falando aqui em curvas reversas, né? Algumas normas, né, alguns livros vão definir que essa mínima deveria ser de 8 metros. Então, quando a gente pega aí 40 metros, é um valor interessante realmente, é um valor compatível com a que a gente vem verificando aí nos projetos, tá? A lembrar que algumas curvas reversas sequer têm curvas com tangentes mínimas, né? São curvas que já adentram uma na outra. Então, 40 metros é um valor significativo aí para curvas reversas. Isso são critérios de projeto, tá? Raio mínimo sem curva de transição. Nós já aprendemos aí no nosso curso que toda curva a gente sai da tangente, tem uma curva de transição, e aí entra na curva circular. Caso eu faça uma tangente já entrando numa curva circular, então eu tenho que respeitar esse raio mínimo de curva. É um raio mínimo significativo, né? 3.400 metros é um raio bem significativo para que eu não tenha curva de transição, ok? Ou seja, se eu tiver lá 500 metros de raio, 1.000 metros de raio, eu tenho que ter curva de transição, ok? O tipo de curva de transição é uma clotoide, que é usado também em rodovias, é uma espiral, que vem mais larga e vai fechando. A gente já viu isso lá nas disciplinas de projeto de estradas, né? Comprimento da transição de 1 metro por minuto de grau de curva, né? Isso vai me dar aí, vamos dizer assim, o tanto que eu vou fechando a curva de transição, né? Para a equipe de campo de topografia, para alocar essa curva, é um parâmetro que vai dar a suavidade da curva de transição, né? Bem, vamos lá. Curvas, né, com parábola de segundo grau. Eu tenho aí rampa máxima compensada, quando eu tenho a somatória, né, tanto da rampa, né, um aclive, mais a resistência da curva. Lá em tecnologia ferroviária nós vimos isso, a gente tem uma resistência por metro de curva, né, e a gente transfere essa resistência de curva para uma inclinação. A gente faz uma conversão dessa resistência de curva para uma inclinação. E essa resistência de curva, então, está sendo posta aí como 0,6%. Ou seja, se eu tenho uma rampa que tem 1% de aclive, eu somo mais 0,6%,
falo que essa rampa tem 1,6%, né? Porque eu estou traduzindo a resistência por metro da curva, né, em função de uma inclinação. Então, a gente fala isso de rampa compensada, ok? Comprimento da curva vertical, nós temos aí 606, né? Comprimento da curva vertical, 303. As diferenças aí entre as inclinações, né? Comprimento mínimo de curva vertical, 60 metros, é um valor também usual, né? O MV, 1/14, 1/14 seria que a cada 14 metros ele vai abrir 1 metro, tá? É uma abertura usual de MV, na Ferrovia Norte-Sul nós tínhamos MV de 1/10 também, né? Então é um MV que tem uma abertura maior, tá? Comprimento total de pátio, nós já vimos aí 3.500 metros, comprimento útil de pátio, 3.388 metros. Por que eu tenho essa diferença entre comprimentos de pátio? Em função dos AMVs, né? Eu tenho os marcos de referência nos AMVs. Eu tenho pátio, eu tenho um desvio, né, do MV, tem um desvio de outro MV e tem os marcos de referência. Então, quando eu faço essa distância entre os marcos de referência, então, essa distância entre esses marcos de referência é o comprimento útil de pátio, né? Tem alguns metros aí dos marcos de referência do MV. A largura de entrevia é quando eu tenho duas linhas, né, concorrentes num pátio, tem uma linha aqui, aí eu tenho o desvio, né? Essa distância entre centros de via, né, lembrando que uma linha dessa que eu estou desenhando representa 2 trilhos. Essa distância aqui entre vias, né, é a largura de entrevia, ok? E a rampa máxima no pátio, 0,25%. É desejável que rampa em pátio seja 0%. Tá? Mesmo que aqui seja permitido 0,25%, não é interessante eu ter rampa em pátio, porque em pátio eu posso ter algum vagão sem freio, né? Então a gente não quer que esse vagão se mova por gravidade. Então a gente tende a colocar 0% em pátio, ok? Fica aí alguns detalhes geométricos. Esses detalhes vocês já viram aí lá no projeto de estradas. Bem, já foi feito o PMI da Ferrogrão, né? Que é um PMI, né? Muito bem executados, assemelha-se a alguns projetos básicos que eu já presenciei, que eu já vi, né? E desse PMI, então, já foi... desse PMI que tem todas essas informações que eu estou apresentando para vocês, tá? Então, nós temos aí uma extensão total da ferrovia, vamos falar que seria um EVTEA, né? De 933 quilômetros, tá? Curvas horizontais, 256 curvas, tá? Então, é um número interessante aí de curvas, que vai me dar um número de curvas por quilômetro, né, de 0,27, unidades por quilômetro. Na verdade, eu poderia fazer o contrário, né? Eu poderia pegar 933,725 e dividir por 256. Ou seja, dessa extensão, né, a cada 3,6 quilômetros eu tenho uma curva. Eu posso ler dessa maneira também. Ou seja, a cada 3,6 quilômetros eu tenho uma curva. E dá aí uma relação unidade de quilômetro de curva de 0,27. Tá? Então, ou seja, eu consigo colocar, na média, né, o meu trem em tangentes antes de adentrar em curvas. Na média, né? Não quer dizer que isso vai acontecer sempre. O resumo das extensões dessas geometrias, né? Em relação à tangente, aqui está sendo dividido entre curvas e tangentes, né? Desse empreendimento. Eu tenho aí 765 quilômetros em tangente, que equivale a 82% aí da minha ferrovia. O restante, né, os 18% da minha ferrovia são curvas. E desses 18%, vamos arredondar as coisas, 14% curva circular, ou seja, com raio dito constante, né, com superelevação dita constante,
e 4% aí curva de transição, também chamada aí de espiral de transição, tá? Ou seja, equivale aí a 37,7 quilômetros aí de curva de transição, tá? Então, são detalhes que estão sendo apresentados. No trabalho de vocês, vocês podem apresentar essas tabelas. Vocês podem pegar aí o traçado que vocês estão desenvolvendo no trabalho de vocês e fazer essas tabelas resumos. Coloca aí qual que é a extensão do traçado de vocês em tangente, qual que é a extensão em curva, quanto que é curva de transição, quanto é curva circular, né? Quantas curvas você tem, né? Porque lá no projeto, eu já mostrei isso para vocês, a gente vai numerar as curvas, né? Curva 1, curva 2, curva 3. Vocês vão ter que apresentar uma tabela de curvas, né? Cada curva você vai mostrar lá curva de transição, né? Curva circular, da curva 1, da curva 2, da curva 3, todos os elementos geométricos de cada curva do projeto de vocês. Então, vocês, né, vão ter que apresentar aí uma tabela de curvas. Faça no Excel, né? Dinamize a sua tabela de Excel. Bem, ainda se tratando da Ferrogrão, né? Aquela variação de rampa, né, das rampas máximas, geralmente a gente divide também em sentido de exportação e sentido de importação. Como está indo para o porto, geralmente o trem está indo para o porto carregado, e ele volta do porto com um tipo de carga diferente ou descarregado. Por exemplo, no caso da Ferrogrão, ele vai carregado com soja, né, entre outros produtos agrícolas, e ele volta do porto com o trem descarregado ou com adubo, né? Você pode voltar aí com outro tipo de commodity. Então, mas geralmente o trem vai mais pesado sentido exportação. Então, a rampa sentido exportação, ela tende a ser mais suave do que a rampa sentido importação. É um detalhe que às vezes a gente tem que pensar no projeto, tá? Se eu tenho que deliberar entre colocar uma rampa mais forte, sentido exportação ou importação, a depender de um relevo que eu esteja analisando, eu vou colocar, então, essa rampa um pouco mais forte, sentido importação, tá? Maior extensão de rampa, né? Então, veja que eu tenho uma rampa mais suave, de 0,6 sentido exportação, que vai também casar com uma maior extensão em rampa. Vai ter um segmento lá dessa ferrovia que eu vou ficar 5.700 metros, né, em rampa, só que 0,6% de rampa. Ao passo que sentido importação, 3.600 metros. Nós não vimos lá que o trem vai ter da ordem de 2.500 metros? Ou seja, o trem ele cabe inteiramente, né, dentro desse valor aqui, por exemplo. Então, eu vou ter um segmento sentido importação com uma rampa de 1,35%, que o trem todo vai estar esticado, né? Os aparelhos de choque tração do trem vão estar completamente aí tracionados nesse segmento de rampa máxima aí de 1,35%, tá? Vai ser o segmento da ferrovia que o pessoal da operação ferroviária vai ter que ter mais atenção, porque é onde os equipamentos de tração, as locomotivas, vão ficar aí no seu esforço máximo de tração. Vai ser nesse segmento, né? Aí entra um outro estudo, que é o estudo operacional, tá? Aqui tem uma tabela de resumo também, ó, né, resumo de extensões no sentido de exportação. Então, veja que você tem, foi feito um agrupamento de rampas, uma coisa que também vocês podem apresentar, se vocês quiserem, já no trabalho de vocês. Então, por exemplo, um grupo aí de rampas entre 1,45 e 1,20, né? Esse grupo, ele aparece 7 vezes, né? Totalizando aí 34 quilômetros, 4% da minha ferrovia. Né? 0 a 0,20% de rampa. Aparece só 2 vezes, equivalendo aí a 8 quilômetros, apenas 1%. Aí você consegue ver aonde que está o maior peso da sua ferrovia no que tange rampa. Ó. 30% e 24%, né? E vamos colocar aqui o 21% também, vai me dar aí, ó, 54, né?
75%, ou seja, 3/4 da minha ferrovia, né, vai estar distribuído entre rampas de 0,2 a 0,4, né? 0,2, 0,4, veja que está negativo, porque a gente sempre faz no sentido de estaqueamento, tá, pessoal? Se é um aclive ou um declive, eu sempre analiso no sentido, né, de estaqueamento. A não ser que você defina, como está sendo definido aqui na tabela, né, sentido exportação. Então, se o sentido exportação for lá, Sinop, Miritituba, no caso da Ferrogrão, você está falando, então, que é uma subida, né, que é um aclive, então é positivo. É um declive, então é negativo. Perceberam essa diferença? Então, mas do ponto matemático em módulo, né, seria aí muito, muito semelhante a esses dois segmentos aí, que vão dar 54% da minha ferrovia, tá? Mas é importante ver que 3/4 da minha ferrovia, ou seja, 75% da minha ferrovia, não chega a 1% de rampa, né? Usando esse 1% como um valor aí máximo, né? Ou seja, apenas 6% da minha ferrovia aí tem valores acima de 1%, tá? Então, veja que é sentido também exportação, né? Então, não vai ter grandes impactos, porque no sentido de exportação seria declive, não seria aclive. Por isso que aqui na tabela resumo, aqui em cima, ó, sentido exportação, não aparece uma rampa maior do que 1%, né? Elas ficam aqui, ó, como declive, porque é no sentido exportação essa tabela. No sentido importação, aí eu já tenho essa rampa, mas o trem tende a estar um pouco mais leve, ok? Seção tipo, então, no projeto, a gente apresenta uma seção tipo. Então, aí no projeto de vocês devem apresentar uma seção tipo. A seção tipo é importante porque é nela que você vai definir a largura da sua plataforma. Tá? Qual que é a declividade que você vai estar usando aí no seu sublastro? Qual que é a largura da sua plataforma? Porque a partir da largura padrão de plataforma para a linha singela, que eu vou calcular também a espessura de sublastro, né? Se eu estiver usando um sublastro de 20 centímetros, então vai ser 0,2, né? Vezes a largura da minha plataforma, vamos colocar aí, por exemplo, 5,5 metros, né? Vezes a extensão aí da minha ferrovia, né? 933 quilômetros, certo? Aí você vai ter o volume de material de sublastro, por exemplo. Para calcular lastro, aí já depende do seu dormente, do seu ombro de lastro, né? O dormente, geralmente, ele tem 2,80 metros. Nossa, tá, desculpa, mas isso aqui não é eu, não. Isso aqui é o PowerPoint. Eu vou digitando, ele faz esses riscos aí. Por exemplo, o dormente é de 2,80, né? Aí você vai ter um ombro de lastro aí de 30 centímetros para cada lado. Então, você vai somar a partir desse comprimento do dormente, né? Mais 0,3, mais 0,3 para o outro lado. Nossa, o PowerPoint está tirando esses riscos aí. Aí você vai ter uma largura de lastro. Lembrando que o dormente, ele está inserido no lastro. Então, você tem que descontar o volume dos dormentes de dentro do lastro, quando você for fazer a cubagem aí do lastro. Qual que é o talude de lastro que você está utilizando? Dê uma consultada lá no material de superestrutura ferroviária. Lá tem esses detalhes de talude de lastro, né? De ombro de lastro, para você fazer aí o seu cálculo de volume de lastro, tá? O projeto ele tem que apresentar esses volumes de material, ok? Aqui, então, está sendo demonstrado um segmento de projeto, tá? Perceba, foi lançado, né? Em cima aí, do mapa, vocês podem tirar esse mapa lá do Google Maps, como a gente já mostrou, e aí você vai jogar o traçado da sua ferrovia em cima disso, você consegue, inclusive, copiar isso que você levantou lá no Google Maps, né, e jogar para o AutoCAD.
Vocês conseguem fazer isso. E aí, em cima do AutoCAD, vocês conseguem fazer esses desenhos, né? Veja que aqui está sendo demonstrado as estacas, né? Aqui, por exemplo, ó, 533, aqui 534, ou seja, fez 1 quilômetro de diferença, né? A gente já conversou que o estaqueamento a gente faz aí de 20 em 20 metros, no caso, um projeto real, mas como vocês vão estar fazendo um projeto mais com cunho didático, vocês podem fazer um estaqueamento aí com a distância maior do que 20 metros, a gente já conversou sobre isso, tá? Vocês, então, vão colocar no projeto todos os elementos, né, geométricos necessários. Então, aqui em cima eu tenho em planta, né? Aqui em cima eu tenho em planta. Aqui embaixo eu tenho em corte. Então, veja que eu estou casando a minha linha de planta com a minha linha de corte, tá? Em corte, então, no eixo Y aqui, ó, eu vou traçar as minhas cotas, né, em relação ao nível do mar, por exemplo. Então, você tem o terreno natural. Essa linha de terreno natural, já demonstrei para vocês como que a gente faz né, ele lá no Google Earth, né? E aí você consegue lançar a sua linha de grade. Já conversamos sobre isso. Lançando a sua linha de grade junto com o seu terreno natural, você consegue verificar as seções que eu tenho de corte e aterro, que vão subsidiar lá o diagrama de massa, tá? Veja que aqui embaixo está sendo colocado as estacas quilométricas também, tá? E a gente consegue verificar, por exemplo, ó, P e V, ponto, né, de interseção vertical. Então, aqui eu tenho o ponto, né, de inflexão, onde eu vou ter um aclive para um declive. É uma curva vertical. É o ponto de inflexão da curva vertical. E aí, no projeto, vem os elementos, né, dessa curva. Então, esse ponto, né, esse PIV, ele vai estar aí na cota 274, tá? E você coloca, então, os elementos geométricos da sua ferrovia, tá? Aí você tem aqui, ó, PCV, né, ponto de concordância vertical, e PTV também, que você tem lá do seu projeto geométrico, tá? Ponto de tangente vertical. Então, você consegue saber, então, onde começa a sua curva vertical e onde termina a sua curva vertical, com o seu ponto de inflexão. Embaixo, você verifica as curvas, né? Aqui está sendo demonstrada a curva, né? Aí você tem tangente espiral, espiral circular, circular espiral, espiral tangente, né? Aí você tem o comprimento das tangentes entre curvas horizontais. Você coloca também esses comprimentos. São detalhes do projeto. Então, você tem aqui, ó, planimetria, a quilometragem, né? E cotas do terreno / projeto. Você vai fazendo essas cotagens em relação à sua linha de grade com o terreno natural. Ok? Bem, isso aqui vocês já fizeram lá na disciplina de projeto geométrico. Não tem nada de novo aqui. Aqui uma outra figura, né? No caso, vocês não precisam de fazer isso aqui no projeto de vocês, não. Demonstrando aí a geologia, né, da região que é cortada pela ferrovia. Isso aqui seria mais lá para os engenheiros, para os geólogos, né? E para os geotécnicos também, engenheiros geotécnicos, mas seria mais para os geólogos. Você vai fazer o mapa aí geológico da região onde a sua ferrovia está passando. Isso aqui vocês não precisam apresentar no projeto de vocês, não. Mas vocês conseguem obter isso aqui lá no site do DNPM, tá? Aqui é um mapa que já vai mostrar aí as áreas de contribuição. Então, veja que foi numerado as áreas de contribuição, né, as bacias de contribuição. Então, ao longo do traçado da sua ferrovia, você tem as áreas, né, estimadas, logicamente, das bacias de contribuição, que vão subsidiar, né, o cálculo da drenagem. A gente vai fazer o cálculo da drenagem. Aqui já é um mapa. Aqui já é um mapa que a gente vai ter aí terras indígenas,
Então, a gente tem aí, por exemplo, aqui, ó, unidades de conservação, terras indígenas, né, assentamentos rurais. Então, você tem o traçado da sua ferrovia lançado em cima de um mapa como esse, você consegue ver aonde que está tendo intersecção com terras indígenas, né, unidades de conservação ambiental, etc. Então, veja que essa linha aqui que está em vermelho, né, ela passa próximo de algumas terras indígenas e unidade de conservação. Então, na concepção, você vai tentar, né, sair dessas áreas. E aí você vai alterando o seu traçado. Uma coisa que vocês também não precisam apresentar aí no projeto de vocês, não. Tá? Bem, aqui é um mapa que a gente tem assentamento rural. Então, veja que num projeto de ferrovia, a gente vai casando, né, uma informação com a outra. São camadas diferentes que a gente vai lançando, e aí a gente vai definindo o traçado da nossa ferrovia. Né? Mais uma vez, o menor ponto, a menor distância entre dois pontos é uma linha reta, você traça uma linha reta da origem do destino, e você vai lançando as camadas, né, das condicionantes geotécnicas, né, de assentamento indígena, de terras indígenas, assentamentos rurais, e você vai saindo, né, regiões você tem aí de densidade populacional, áreas militares, a gente vai saindo dessas áreas, né, e fazendo aí o traçado da nossa ferrovia. Relevo é muito importante, questões aí geotécnicas, por exemplo, um solo mole, eu tenho que sair dessas regiões aí de solo inservível, então eu vou fazendo o meu traçado. No projeto de vocês estão fazendo à distância, vocês estão numa disciplina, vocês não têm condições de ir a campo, né, e analisar esses detalhes. Então, a gente vai fazer algumas considerações a partir das informações que nós conseguimos aí na internet, por exemplo. Tá? Bem, veja que eu posso ter, por exemplo, regiões de caverna, né? Se tiver interferindo também na nossa ferrovia, onde tem triângulos, são regiões de caverna, né? Então, eu tenho que passar com o traçado da minha ferrovia longe de caverna. Ninguém vai querer passar, né, com a ferrovia dentro de caverna, certo? É um dado interessante também. Aqui, ó, já tenho novamente terras indígenas, né? Já por cor, né? De acordo aí com a etnia. Então, tá aí uma informação e também vocês não precisam de preocupar com isso aí no projeto de vocês, tá? Azaf, pelo que foi feito na análise do projeto, a Ferrogrão não está previsto double stack, tá? Está previsto vagões aí, hopper, são vagões fechados para transporte agrícola, certo? Esse projeto da Ferrogrão, se eu não me engano, vocês viram lá, né? Vocês receberam ele para vocês analisarem e para estudarem ele. Lá, se você der uma análise, tem um trem tipo, né, com vagões agrícolas. Eu vou mostrar uma tabela aqui nesse slide. Eu coloquei uma tabela. Bem, aqui para mostrar, né, diversos mapas, então, e você vai colocando umas camadas, né, uma sobre a outra. Quem fez esse projeto foi a EDLP, né? Então, aqui tem, e a VTEC Engenharia. Então, nós temos aí essas empresas que fizeram aí esse projeto. E ficou realmente muito bem feito, foi um trabalho aí muito interessante, tá? Mais um mapa, nós temos aí áreas edificadas, então, veja que aqui nós temos a cidade de Sinop, então a região aí em roxo, né, fica maior do que outras comunidades, né, menores. Então, a gente, ó, Lucas do Rio Verde, né, a gente percebe que é menor do que Sinop. Então, esses mapas, eles vão subsidiar a gente a fazer aí o traçado da nossa ferrovia, certo? Outro mapa, né, ó, restrições ambientais.
olha só que coisa, né? Tudo que está em vermelho, ó, são restrições ambientais, né? Então, eu tenho que fazer o traçado da minha ferrovia saindo dessas restrições ambientais. A Ferrogrão, então, ela vai ter que passar, né, ó, bem aqui no meio, ó, saindo aí, né, dessas restrições ambientais. Então, são exemplos aí de layers, né, de camadas que a gente vai colocando para subsidiar aí o traçado da ferrovia. Aqui já é o mapa, né, de declividade. Então, a gente verifica por cor, né, onde está mais verde a declividade, ó, de 0 a 2%, onde está em vermelho a declividade já é aí de 70% a 100%. Então, uma região mais amarelada, temos uma declividade aí de 12% a 20%. Logicamente, né, quando a gente vai fazendo aí o traçado da ferrovia, a gente vai procurar uma declividade menor possível. Se nós queremos um grade em torno de 1%, não quer dizer que eu tenho que passar só onde tiver uma declividade de 1%, de 0 a 2%, porque eu tenho a terraplanagem, né? Eu vou procurar regiões de menor declividade, ou seja, a gente geralmente vai seguindo o Talweg, vai seguindo o espigão, né? Vai seguindo as curvas de nível, porque são uma curva de nível, né? É um segmento de mesma cota, né? Ao longo dessa curva de nível. Então, eu vou fazendo, né? Geralmente a gente vai seguindo aí, margeando rios, é assim que a gente vai fazendo o traçado da ferrovia, tá? A gente evita regiões com altas declividades, regiões montanhosas. A gente evita isso no traçado de uma ferrovia. Senão eu vou ter um traçado muito sinuoso, vou ter que fazer vários viadutos, várias pontes, muitos túneis. Eu vou encarecendo a minha obra e fica inviável tecnicamente falando. Tá? É aí que eu estou fazendo o estudo de viabilidade técnica e ambiental. Certo? Olha, aqui já é um mapa dos rios, né? Cursos hídricos. Vai me subsidiar a eu conhecer aonde eu tenho que instalar as pontes. Onde eu vou fazer pontes, às vezes é só um rego d'água, vou fazer um bueiro, não preciso fazer uma ponte, né? Então, esse mapa aí dos cursos hídricos, né, da hidrografia, é importantíssimo também para o estudo ferroviário. Outro mapa, densidade das rodovias. Ora, a Ferrogrão, ela vai passar, né? Deixa eu trocar a cor aqui, deixa eu pegar uma outra cor. Ela vai passar mais ou menos perto, né? Seguindo aí a BR-163. Então, olha só, eu já tenho um segmento que vai fugir um pouco, né, dessas áreas altamente aí densas de rodovias. Veja São Paulo hoje em dia, né, para eu fazer malhas ferroviárias, é um caos, porque é uma região aí densamente pavimentada, então é um caos. Hoje eu tenho uma interferência muito grande lá da linha da CPTM com a MRS, né? Então, está se estudando fazer um anel ferroviário, né, para sair aí dessa linha da CPTM, ter uma linha só de ferrovia de carga. Então, é importante que a gente faça também um estudo da interferência aí das rodovias com a ferrovia. Lembrando que rodovia não é só com asfalto, não. Tem rodovias não pavimentadas. E aí, nesse caso, vai me auxiliar para eu fazer o estudo das passagens superiores, passagens inferiores e passagens em nível, né? Então, é um estudo interessante também que eu tenho que fazer, tá? Bem, aqui tem o mapa das hidrovias, né? Então, aí eu mostro a hidrovia. É interessante, às vezes, eu fazer uma ligação da minha ferrovia com a hidrovia, tá? Veja que ao longo de todo o traçado, basicamente, da Ferrogrão, né, mais ou menos por aqui, eu não vou ter hidrovias, vou ter hidrovia mais lá no fim dela, né, onde ela vai realmente terminar, e ela está terminando numa hidrovia, né?
tá? Em Miritituba. Então, é interessante ter esses mapas. Outro mapa, né? Mapas aí de mineração, né? A legenda está um pouco pequena, eu estou lendo a legenda aqui, ó, embaixo, tá? Mas, ó, a distância das áreas de extração mineral. Então, é interessante o mapa de extração mineral, tanto do ponto de vista de jazidas, né, para eu construir a minha ferrovia, quanto para eu usar a minha ferrovia, né, transportar minério pela minha ferrovia. São pontos que vão me subsidiar aonde eu estaria instalando pátios ferroviários. Se eu tenho um polo muito forte, né, de extração mineral, próximo do traçado da minha ferrovia, por que não deslocar um pouquinho esse traçado, né, e fazer um pátio de carga de minério? Então, é um estudo interessante que também deve ser colocado. Ok? Bem, aqui tem um outro mapa, ranking de custos, né? Eu não sei muito bem o que eles colocaram aqui, mas deve ser aí, deve ter dividido, né, regiões aí com o custo de construção da minha ferrovia. O que está em preto são restrições ambientais, então eu já tiro do papel que ali não vai passar a minha ferrovia. Então, veja que a minha ferrovia vai passar mais ou menos por aqui, né? Por aqui. Deve ter sido um mapa aí onde são os segmentos com maior impacto econômico em relação à desapropriação, né, para a construção da minha ferrovia. É um mapa desse, porque, veja, quando eu tenho uma desapropriação a ser realizada, dependendo da benfeitoria que existe ali, isso vai aumentar o custo da minha ferrovia, né? A desapropriação também é um custo, então eu tenho que procurar regiões de menor custo para passar a minha ferrovia, no que tange aí a desapropriação, tá? Bem, então veja que eu mostrei uma série de mapas, né? São alguns exemplos, existem outros tipos de mapas, por exemplo, com restrições geológicas, mapas com restrições aí de solo, né? Que carece de eu fazer um estudo em campo. Isso aí são camadas que eu vou gerando restrições e aí eu vou estudando o melhor traçado do ponto A até o ponto B, tá? Alguns mapas desses vocês não vão conseguir fazer no trabalho de vocês, outros mapas vocês podem tentar conseguir aí nos órgãos oficiais, tá? E aí vai subsidiar vocês construírem o trabalho de vocês. Olha que interessante essa tabela que eu trago. É a localização, né, dos pátios de cruzamento. Então eu tenho aí o pátio de cruzamento que vai aí do número 1 até o número 46, né? Então, eu vou ter o pátio de cruzamento é diferente do pátio de carga, não confundam, né? Quando eu tenho uma linha singela, ou seja, eu tenho apenas 2 trilhos, né? Eu tenho um trem indo num sentido e tem outro trem vindo no outro sentido. Como é uma linha singela, ou seja, eu tenho apenas 2 trilhos, um dado segmento, eu tenho que colocar a via principal e fazer uma via de desvio, né? Essa via de desvio é onde um trem vai cruzar com o outro, tá? Então, é isso que está sendo demonstrado aqui. Você tem aí pátios de cruzamento. Então, você tem a distância entre centros aí, né? Por exemplo, 13,13 quilômetros, são as distâncias entre pátios de cruzamento. Geralmente, a gente coloca os pátios de cruzamento em distâncias de 20 a 25 quilômetros, tá? É mais ou menos o que a gente está vendo aí. Alguns mais próximos, outros mais longe, mas geralmente a gente usa aí em torno de 20, 25 quilômetros a distância entre pátio de cruzamento, tá? É um valor usual. Depende do relevo, né? Às vezes isso é modificado, que um pátio de cruzamento tem um alargamento da faixa de domínio. Então, por que não é tudo bonitinho, de 20 em 20 quilômetros? Porque eu tenho várias restrições, às vezes ambientais, restrições de topografia, né? E assim por diante. E eu vou definir nos pátios de cruzamento. Eu posso fazer o casamento também de pátios de cruzamento, né, com pátios de carga. Naquele pátio de carga eu também consigo fazer o pátio de cruzamento.
tá? Depende aí de cada projeto, de cada estudo, ok? Então tá aí colocado um exemplo, né? Eu tenho quilômetro inicial, né? O meio e o quilômetro final desse pátio de cruzamento. E tem os centros aí entre pátios de cruzamento. Veja que, se esse aqui está nascendo no 11.500 e está morrendo aí no KM15, né, a diferença entre esses dois KMs é o comprimento do meu pátio de cruzamento. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, do 35 ao 38.500, eu tenho 3.500 metros. E assim eu vou fazendo os comprimentos, né, dos meus pátios de cruzamento. Não necessariamente todos têm que ser daqueles 3.500 metros que estavam no projeto. Né? Posso ter alguns menores, alguns maiores, mas é importante que conste bem claro no projeto o menor, porque aquele vai ser o restritivo. Né? Você não pode ter um trem maior do que aquele comprimento útil de cruzamento, fazendo o cruzamento, porque senão você vai ter um problema. Tá? Olha que interessante essa outra tabela. Eu tenho aqui a estimativa do custo para as pontes. Poderia fazer também para viadutos. Aqui, ó, aqui tem para viadutos. Tá? Então, ao longo, veja que eu tinha aquele mapa, né, dos custos hídricos, e aquilo já me ajuda a definir eventuais pontes, já na concepção inicial lá do meu projeto. Né? Então, já tem aqui, ó, obra de arte especial. Eu tenho os KMs, onde vou ter essas obras de arte especiais, né? A largura, o vão. Então, isso aqui vai me subsidiar ao tamanho da minha obra de arte especial. Por exemplo, essa aqui, ó, de 270 metros, né? Ela está estimada já no início de quase 17 milhões de reais. Outra aqui, ó, de 180 metros, uma outra ponte, 19 milhões de reais, né? Isso aí, como é que eu chego nesse valor? A partir do vão, né, da diferença de nível, do relevo, da concepção da ponte, se eu vou fazer ela com toda uma estrutura metálica treliçada, balanço sucessivo, isso vai, né, alterando aí o valor e a concepção da ponte. Aí é feito um estudo, uma concepção básica dessa obra de arte especial, e aí, através de levantamentos de insumos, né, eu vou fazendo, então, a composição do custo da obra. No projeto de vocês não precisam de fazer isso, tá? Se vocês já me apresentarem uma estimativa de onde seriam inseridos pontes e viadutos, já é de valia no caso aí da nossa disciplina de projetos de ferrovias, tá? Não precisa de me apresentar detalhamento de custo de ponte, até porque vocês aí é um curso de engenharia de transportes, vocês não são de engenharia civil, né? Então, mas veja que aqui no projeto da Ferrogrão está apresentado aí já uma estimativa, né, do custo de cada obra de arte especial, ok? Totalizando aí 528, quase 529 aí milhões de reais. Com certeza esse valor aqui ele vai ser ajustado, né, porque é um projeto que já tem alguns anos que foi realizado, a gente tem aí o reajuste inflacionário a cada ano. A mesma coisa foi feita para os viadutos, né? Então tem um custo estimado aí de cada viaduto, a extensão, cada um deles, né, largura de tabuleiro, etc. Bem, outras estimativas de custo. Algumas estimativas de custo vocês já conseguem fazer no projeto de vocês. Por exemplo, estimativa de custo de dormente, estimativa de custo de trilho, estimativa de custo de lastro. Isso aí, da superestrutura ferroviária, vocês conseguem fazer no trabalho de vocês, não é difícil. Por exemplo, trilho. Por exemplo, cada barra de 18 metros custa, por exemplo, 10 mil reais. Aí você tem uma dada extensão da sua ferrovia. Então você faz o cálculo matemático, uma conta de padaria, né? Muito simples. Aí você faz essa conta e você determina aí a extensão de trilho, divide pelo custo por metro de trilho, você tem um custo total de trilho. Não esquecendo dos desvios, né? Quando tem desvio, tem que ter um aparelho de mudança de via. Você pode estimar em um valor do MV, tá? Qualquer coisa vocês me procurem, eu tenho alguns valores.
Mas lembrem das tabelas de referência, tanto do novo ciclo, tanto do SICFER lá da ANTT, que tem as composições de custo, tá? Que vocês podem procurar para compor aí o custo do projeto de vocês. Então, o que acontece? Nesse exemplo aqui, ó, nós temos barra de trilho TR-68, né? Cada barra que foi posta com 240 metros de comprimento já é uma barra soldada, tá? Ela não vem com esse comprimento. A barra vai vir com 12, 18, 24 metros, dependendo aí do fornecedor, tá? Então, você tem a quantidade, aqui foi feita em toneladas, então foi feito aí custo unitário, no caso do trilho era em tonelada, então você tem aí estimativa financeira só para trilho, né? E aí você foi fazendo para cada elemento da sua ferrovia, né? Solda quantas unidades que eu vou precisar, o custo unitário, então você faz esse vezes esse, você vai chega nesse, né? Você tem carga de trilho, descarga de trilho, né? Transporte de material como um todo, alívio de tensão. Então, você vai fazendo, né, essa somatória dessas composições unitárias, você vai, então, compondo a sua ferrovia. Só de trilhos, então, ó, só na parte de trilhos, quase... deu 873 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais só no que tange de trilhos. Né? É realmente um valor significativo. Né? Vamos lá. Dormentes e fixações. Então, veja que isso aqui já está subsidiando o trabalho de vocês. Lá na Ferrogrão foi feito em grupos, né? Grupo trilho, grupo dormente, grupo lastro, tá? E aí foi feita a decomposição desses grupos, né? Das atividades e dos insumos que tem dentro de cada caixa dessa. Ó, custo unitário do dormente. Aí você tem um curso, ó. Assentamento mecanizado, dormente concreto, monobloco. Provavelmente aqui já está embutido o custo da unidade, tá? É o dormente já assentado. Então eu tenho o custo unitário, a quantidade, eu multiplico, então eu chego no valor aí só para dormente. Carga de dormente, descarga de dormente, né? As fixações, tem um calço isolador. Transporte, você faz a composição, você chega aí no valor. Para lastro, ó, o lastro, foi levantado o volume de lastro, né? Está aqui o volume de lastro, é dado em metro cúbico. O custo unitário de cada metro cúbico de lastro, você tem, então, a multiplicação, você chega no valor aí só do fornecimento de lastro. Sublastro, tá? E aí você pode colocar outros serviços, como socaria, né? Carga e descarga, lançamento, e aí depende de como você está executando a construção da sua ferrovia. Como eu já falei em outra aula, o custo depende da metodologia construtiva. Se você vai lançar lastro através de caminhão basculante, uma primeira camada, é um custo. Se você vai lançar lastro utilizando vagões, né, de lastro, lançando primeiro os dormentes em cima do sublastro e depois com vagões de lastro, é outro custo. Tá? Isso é projeto. Então, depende de como você está concebendo a construção da sua ferrovia. Tá? Lá no projeto da disciplina de vocês têm que definir como que vocês querem construir a sua ferrovia. Isso é uma parte do trabalho de vocês. Tá? Veja que nessa aula eu já estou subsidiando o que vocês devem fazer no trabalho de vocês. Né? Então, vamos lá. Bem, vários itens que aqui estão sendo colocados, vocês não precisam de colocar no trabalho de vocês, né? Me consultem. Né? Na dúvida, vocês me consultem, e aí a gente vai conversando. Você pode colocar o que você não precisa colocar aí no trabalho de vocês, tá? Mas aqui um outro exemplo, né? Posicionamento, nivelamento, acabamento. Então, cada item tem aí, então, uma quantidade, uma unidade, um custo unitário, você faz a multiplicação, você chega no valor. Quando você faz a somatória de tudo isso, né? Aqui, ó, um exemplo para AMVs. Tem cada detalhe aqui de AMV, né? A quantidade, custo unitário, você vai chegar no valor aí. E quando você faz, né, a somatória de cada caixa, você vai chegando nos seus subtotais e você chega depois no seu total. Né?
lá naqueles 13 bilhões de reais que eu apresentei lá no início para a construção da sua ferrovia, né? Esses valores vêm daqui. Ó, só sistemas de energia, 87 milhões, sinalização, 21 milhões, comunicação, 184 milhões, né? Agora, esses itens aqui de energia, sinalização, comunicação, né, vocês não precisam colocar no projeto de vocês, tá? Vocês não precisam. Eu quero que vocês coloquem no projeto de vocês só a via permanente, né, a construção lá das camadas geotécnicas e da superestrutura. Não precisa mais do que isso. Em nível de graduação, tá bom demais. Vocês já vão ter um trabalho árduo para fazer isso, um trabalho da disciplina de projeto de ferrovia de vocês. Ok? Estimativa de custo, vamos lá, ó, passagens superiores, passagens inferiores, né? A quantidade de cada uma. Veja que isso aqui vem, às vezes, quando eu faço o casamento, né, da minha ferrovia com a minha rodovia. Você já vai me subsidiar quantas passagens em nível eu vou ter, passagens superiores, inferiores, né? A largura de cada uma delas. E aí eu posso fazer uma estimativa de cada uma delas também, tá? Passagem veicular, passagem de gado, né? Quando eu faço uma desapropriação, a depender do caso, eu tenho que deixar uma passagem de gado ou uma passagem veicular. Então aqui já foi levantado o quantitativo. Esse é um estudo que vem lá da desapropriação. É um estudo que vai ficar um pouco complicado para vocês fazerem no trabalho de vocês, porque vocês não vão ter condições de levantar aí propriedades, né? Vocês vão estar fazendo um trabalho em cima do Google Maps, tá? Não precisa fazer essa parte no trabalho de vocês, tá? Cercas vocês vão ter que fazer no trabalho de vocês. Então, vocês podem usar aí esses valores aqui, não use esse valor, não. Vocês vão lá no Cicferra, lá no novo ciclo, e vão pegar o valor da composição unitária de cerca. E aí vocês vão montar o trabalho de vocês, tá? Mas veja que no projeto aqui, ó, tá levantado detalhe, até a cerca, tá? Aí chega-se no quadro resumo. Olha lá, custos indiretos, terraplanagem. Veja que só a terraplanagem, né, quase 30% aí do empreendimento. A superestrutura, mais 30% aí do empreendimento, tá? Então, você vai chegar no seu quadro resumo, no projeto de vocês podem apresentar esse quadro resumo. Você vai somar todos esses valores, vão chegar aí no valor estimado, né, um valor estimado da obra. Veja que é um quadro aí com valor de 2015, ou seja, já está defasado aí em 5 anos. Esse valor aqui não é este, né? É um valor superior a esse valor que foi levantado lá em 2015. Tá? Aqui é o governo federal demonstrando alguns riscos, né, do investidor em relação a Ferrogrão. Por exemplo, risco de demanda, a gente tem lá, ó, carga cativa da BR-163. Então já existe a BR movimentando isso, né? Atualmente, né, o preço do frete é mais que o dobro previsto para a Ferrogrão. Ó, em 2030, nos estudos da Ferrogrão, estima-se 21 milhões de toneladas, né? Isso requer aí elevados investimentos já feitos por contratadores de frete, ou seja, é um risco aí, como eu já disse, dos caminhoneiros. Bem, depois vocês dão uma lida nisso aí, tá? Um detalhe interessante que é apresentado aqui no projeto, né, é a porcentagem que a ferrovia passa dentro de cada município, em cada estado. Isso aqui é muito interessante porque ele mostra o ISS, né, o imposto que você vai pagar todo mês, quando é feita a medição dos serviços executados, né, a construtora ela vai receber, né, por esses serviços executados, mas ela vai pagar imposto sobre isso. Um exemplo é o ISS. E aí você tem, geralmente, esse ISS, ele é pago como um rateio percentual da porcentagem que a ferrovia passa aí em cada município. Tá? Às vezes existem impostos com alíquotas diferentes entre estados, né? Aí você tem aí já é uma outra história, mas você tem que fazer o cálculo aí da alíquota de cada estado também, do imposto que você está sendo recolhido, né? Mas é interessante você apresentar a porcentagem da ferrovia, né, ao longo aí do traçado da ferrovia que está passando em cada cidade.
Isso é uma coisa que vocês podem apresentar aí no trabalho de vocês. Tá? Bem, aqui uma demanda da Ferrogrão, né? Foram analisados aí vários produtos, entre eles soja, milho, farelo de soja, etc., fertilizantes. As fontes, né? IBGE, Conab, são fontes que vocês também podem acessar aí no projeto de vocês, né? IBGE, etc. Tá? Aí, no caso, vocês não precisam de fazer isso no projeto de vocês, mas no caso da Ferrogrão, foi feito aí, ó, uma previsão, né, de produção até 2050, no Mato Grosso, de soja, milho e farelo. Veja que tem outros produtos também, né? E aí você fez, aí é feito essa divisão para exportação em 2021, 2030, 2040, 2050. Veja que é um projeto lá de 2015, né? Então ele já coloca o horizonte de 2021, que para nós agora está batendo as portas, né? Então você consegue ter uma estimativa das demandas, isso vai te dar uma estimativa do quanto a sua ferrovia vai crescer aí ao longo dos anos, né? Sabendo o preço do frete atual e também fazendo uma estimativa, né, de quando o frete vai estar, você consegue estimar uma receita dessa sua ferrovia. Tá? Então, veja, foi feita a pergunta aí, o WhatsApp tinha feito a pergunta dos vagões, né? Aqui tem uma tabela resumo dos vagões, ó. Esses vagões que começam com H são vagões graneleiros, vagões Hopper, né? Lá em tecnologia ferroviária, eu mostrei para vocês como que a gente faz a leitura dessas nomenclaturas. Então, a gente tem o vagão Hopper, né? As duas primeiras letras é o tipo do vagão e o T aí é a manga do vagão. A carga dele, vamos dizer assim, né? Então, a HPT. Então, veja que os trens tipos que foram simulados aqui para a Ferrogrão, né? Ó, qual que é a carga que o graneleiro A está usando? São grãos. Ele está indo de Sinop a Miritituba, ou seja, sentido de exportação. 3 locos, 160 vagões. Qual o tipo de vagão? Vagão Hopper, né? HPT. Aí tem o peso líquido do trem, né? Que só da carga. O peso bruto do trem, que é a carga mais o peso, né, dos vagões, das locomotivas. E o comprimento do trem. Tá? Então, eu vou fazer as simulações. Essa carga bruta, por exemplo, ela me serve para estimar a vida útil de trilho. Depois de não sei quantos milhões de toneladas brutas transportadas, eu tenho uma previsão de troca de trilho. Então, já no horizonte, né, de projeto e da vida útil da minha ferrovia, eu já consigo estimar quais seriam aí os anos que eu estaria fazendo substituição de trilho. E eu consigo fazer, então, algumas estimativas aí de custos operacionais da minha ferrovia, tanto de combustível quanto de ativos, trilhos, dormentes, etc., né? Dada a experiência de outras ferrovias ou de referências bibliográficas, né? É uma coisa que você pode fazer no projeto também, se for o caso, ok? Então, tá aqui, ó, foi feita uma tabela, né? Foi feito todo um estudo de tráfego. Então, fica como exemplo para vocês terem aí. Essa é outra simulação, olha, o que foi feito? Mais uma vez, você tem um tipo de trem, origem, destino, velocidade, né? Veja que o trem não vai andar sempre a 80 km por hora, né? A gente sabe que na prática, essa seria a VMA, a velocidade máxima admissível, vai ser menor do que isso, né? Poucas ferrovias conseguem sempre andar aí muito próximo da VMA, atualmente no Brasil. Aí você tem sentido de importação, exportação, a quantidade de locos, a potência de cada loco, né, o número de vagões, a lotação, tipo do vagão. T são vagões tanque, tá? A distância percorrida por esse trem, quantas vezes esse trem parou, uma estimativa das horas de viagem do trem, né? Aqui, ó, apesar da VMA ter sido 80, colocaram a velocidade média aí, ó, menor do que 80. Através da experiência, a gente faz uma estimativa aí de consumo de diesel, né? E aí a gente consegue, então, fazer, ter uma estimativa aí do financeiro, né, de diesel.
tá? Bem, são estudos aí econômicos, de operação, que vários projetos contemplam, né? No projeto de vocês, vocês não precisam de fazer isso. Mais uma vez, eu gostaria que vocês fizessem só no que tange a via permanente. Aqui para mostrar alguns mapas, né, de estudo, dos estudos, né, de mapas de produção e consumo. Então, o que está em vermelho, né, é a produção, o que está em verde é consumo. Então, a gente tem uma noção de aonde eu estou produzindo e aonde eu tenho que levar essa carga produzida para o consumo. Isso já vai me dar diretrizes, né, para novos empreendimentos. Então, está aqui, mapa de soja, um estudo da Ferrogrão. Veja, então, aqui no estado do Mato Grosso, aqui, né, em vermelho, ó, eu tenho uma concentração enorme aí de produção de soja. Algum consumo de soja também dentro do próprio estado, né? Então, eu consigo já definir trens que às vezes vão sair de uma dada região produtora e alguns vagões já vão ficar dentro do próprio estado do Mato Grosso, outros vagões vão ser levados para fora, né? Farelo de soja, né? Veja que dentro do estado do Mato Grosso, quando eu tenho a soja e tem um consumo de soja aqui na região sul do estado do Mato Grosso, talvez esse consumo esteja para a produção de farelo, né, que está aqui no outro mapa. Então, não quer dizer que eu estou realmente fazendo um consumo final disso, eu esteja fazendo algum tipo de outro produto com essa soja, né, dentro do próprio estado. Ó, para milho, né, também uma quantidade significativa dentro do estado do Mato Grosso. Veja que a região sul do nosso país é um grande consumidor de milho. Então, uma ferrovia que tira o milho produzido aqui no Mato Grosso, né, na região centro-oeste também aqui, ó, e manda para o sul do país, é uma ferrovia interessante, tá? Vai transportar milho, então, dessas regiões para a região sul. Produção, né, e consumo de fertilizantes. Então, olha só, o verde é o consumo. Logicamente, onde eu tenho as produções agrícolas, eu vou ter, então, o consumo de fertilizantes. Por isso que, às vezes, eu vou com um trem com material soja e volto, por exemplo, com fertilizante, né? Eu vou consumir na mesma região. Então, eu tenho cargas, tanto no sentido de exportação, quanto no sentido de importação. Aqui, ó, mapa com os polos de produção e consumo de derivados de petróleo. Veja que na região do Mato Grosso já não é o forte. Ou seja, eu não vou mexer com petróleo, com vagões, né, com derivados de petróleo lá no Mato Grosso. Então, veja como que eu consigo definir, né, o tipo de vagão que eu vou usar para cada ferrovia que eu estou definindo, que eu estou planejando. Tá? Se eu estivesse fazendo uma ferrovia aqui já na região sudeste, já é interessante eu pensar em derivados de petróleo. Tá? Região aqui do Triângulo Mineiro, por exemplo, né? Região Nordeste. É interessante já pensar ferrovias que vão transportar esse tipo de carga. Açúcar, né? Produção de açúcar muito grande aqui na região do Triângulo Mineiro, São Paulo. Então, eu vou levar isso, né, para as regiões de consumo. Portos aqui, ó. Então, eu tenho também regiões de consumo. Então, eu posso fazer, aqui tem um gráfico que vai mostrar a demanda, né, para diversos tipos de produto. Então, soja, para vários anos, né, 2020, 2030, 2040, 2050. Vou sobrepondo esses produtos ao longo dos anos, né, para uma dada demanda, e aí eu tenho aqui o acumulado, né, eu consigo saber a carga total para vários tipos de produto. Então, lá em 2050, né, esse tanto aqui seria aí de soja, aproximadamente 20, né, milhões aí de toneladas de soja. Então, essa é a demanda para 2050, tá? Eu consigo fazer também para milho. Então, soja e milho, né, vai ser o que vai comandar aí em 2050 os terminais de Sinop e Miritituba na Ferrogrão, tá?
Bem, aqui só para mostrar agora o traçado da ferrovia em relação a áreas ambientais, né? Então, como ela está usando aí o traçado muito próximo da BR-163, então a gente tem uma mitigação interessante dos impactos ambientais, tá? Então, foi feito um gráfico aqui de uma porcentagem, né, de áreas com vegetação, onde passa a ferrovia, e áreas sem vegetação, onde passa a ferrovia. É um valor significativo, tá? Um valor interessante. Aqui um gráfico do perfil geológico, geomorfológico, né? Então, ao longo, aqui eu tenho um terreno natural, então, ao longo do traçado da minha ferrovia, né, quais são os tipos aí de geologias que eu devo encontrar? É interessante. E um outro mapa, né, com o traçado da minha ferrovia. Aí eu tenho tipos de culturas, né? Ó, lavoura e pecuária, está uma cor, lavoura está outra cor. As áreas em verde são as áreas de preservação ambiental, então realmente eu tenho uma área aqui de preservação ambiental e aqui também tem uma área de preservação ambiental, tá? Aqui, ó, veja que eu tenho o rio Chamantinha, a Ferrogrão, ela passa praticamente aí dentro do Parque do Chamantinha, tá? Tá aí, ó. Outro mapa que eu tenho o bioma, né, Amazônia, Cerrado da Amazônia, eu consigo saber quais são os biomas que eu vou estar transpondo com a minha ferrovia. Áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, né? Eu jogo o traçado em cima dessas áreas, eu consigo identificar essas áreas mais sensíveis. Veja que quando sai aqui de Sinop, né, não tem tanto impacto, mas quando eu vou chegar aqui na região de Novo Progresso, eu já começo a ter uma região mais sensível ambientalmente falando. Bem, aqui tem um outro quadro resumo, né? Superestrutura ferroviária, 14%, terraplanagem, obra de arte, corrente e drenagem, que geralmente eles são somadas mesmo, né? As especiais, engenharia como um todo, a gente pode colocar aí tanta parte de projeto, supervisão de obras, né? Depende de como eu defino isso aí no meu projeto, tá? Aí eu vou ter no final lá, chegando aos 12, quase 13 bilhões de reais, valores aí de 2015, tá? Veja que aqui foi somado, ó, oficinas de manutenção, sistemas de sinalização, né, vagões, locomotivas. Só de vagões, 2,5 bilhões. Locomotivas, mais 2 bilhões. E eu vou chegar aí quase nos 13 bilhões. Esse valor aqui hoje deve estar girando aí na casa dos 20 bilhões de reais, tá? Aqui é um quadro resumo das estimativas de volume, né, de terraplanagem. Então, aqui, ó, aqui no caso só de aterro, né? É uma tabela que eu gostaria que vocês apresentassem aí no projeto de vocês. Então, eu tenho aí, ó, os volumes em metros cúbicos, né? Para cada, aqui foi dividido, né? Por bacias hidrográficas, vocês podem fazer por estacas quilométricos ou por segmentos de a cada 10 quilômetros, 5 quilômetros, fica aí a cargo de vocês, tá? E aí foi colocada a porcentagem, né, de cada volume em relação ao total aí de terraplanagem. Veja que só de aterro eu vou ter aí aproximadamente 94 mil metros cúbicos, milhões de metros cúbicos, né? É um valor enorme, é um valor significativo, tá? Áreas de desapropriação. Agricultável, pasto, vegetação, né? Qual o tipo de bioma aí que eu vou estar desapropriando ao longo da minha ferrovia, né? Aqui do lado tem aqui, ó, as passagens de veículo, passagem superior, passagem de gado, a quantidade que eu vou ter dentro de cada segmento, e os totais, né? Que foram apresentados já em tabelas anteriores. Aqui está sendo apresentada a divisão das obras de artes especiais, dentro de cada segmento desse, né, a quantidade de obras de arte especiais. Por que isso aqui é interessante? Eu posso dividir isso aqui em lotes. Eu posso fazer uma licitação
de 1 lote, 2 lotes, 3 lotes, 4 lotes, 5 lotes, 6 lotes, 7 lotes. Vou pegar os 933 quilômetros da Ferrogrão e dividir, por exemplo, em 7 lotes. E aí, cada lote já tem uma previsão dos tipos de obra que eu vou ter. Tá? É um exemplo.